chegou o tempo do advento. Mais uma vez a igreja está de roxo para nos indicar uma mudança. 2 vezes por ano, a igreja usa essa cor para mostrar que nós temos que nos dedicar mais à oração, nos preparar para a vinda de Cristo e para fazermos certos tipos de penitências. O tempo do advento não é como o da quaresma. As penitências do advento não são igual ao da quaresma. Mas de alguma forma, nesse tempo propício, podemos oferecer algo para Deus. Pensando já aqui no ano que já se passou, pensando nos nossos pecados, nos nossos acertos também, nas coisas boas que podemos fazer. O tempo do advento, quando começa na igreja, começa um novo ano litúrgico. Esse é o Réveillon católico. A virada de ano do católico começa hoje, no primeiro domingo do advento. Queridos irmãos, 3 realidades são muito importantes gravarmos no nosso coração. O que o tempo do advento significa para nós? Primeiro, vamos meditar, vamos escutar os evangelhos e vamos nos lembrar do Deus que já veio e visitou essa terra. Os pés de Deus pisaram neste mundo. Deus viveu a vida comum que muitos, e a maioria de nós vive. Comeu da comida que nós comemos. Sentiu o sono que nós sentimos muitas vezes, o cansaço que nós sentimos. Trabalhou com suas mãos neste mundo. Deus visitou a terra. Deus colocou os seus pés no mundo. Mas não apenas fez isso, visitou a cada um de nós. Mas este Deus que veio na nossa história, que olhou para nós, continua no meio de nós. Algumas semanas atrás o padre fez uma viagem para Minas Gerais e fui num museu lá de Ouro Preto. Eu sou o tipo de visitante que fica até o final. Olho cada plaquinha, leio tudo que está escrito. Devo ter ficado 1h30 lá dentro, lendo tudo que tinha lá. Eu gosto muito de história, de conhecer a história do Brasil, de conhecer o passado, as nossas raízes culturais. Mas quando olhamos para a Sagrada Escritura, olhamos para a vida de Cristo, não olhamos como no museu. A nossa fé também não é um museu. Não olhamos para algo antigo e ficamos falando, nossa, que lindo isso, que legal esse fato da história, mas fica no passado, né? Mas as coisas de Deus, a nossa fé, a Sagrada Escritura, não pode ser olhado como uma vitrine quando estamos num museu vendo uma coisa antiga, que fica no passado. É algo que está na nossa atualidade. Portanto, irmãos, este Deus que visitou a terra, que visitou a nossa vida, continua hoje no meio de nós e precisamos também no tempo do advento reconhecer que o tempo da visita de Deus é agora, que o mesmo Deus que falou aos nossos antepassados, que falou e deixou a sua marca neste mundo há 2000 anos atrás, continua vivo e atuante na nossa história hoje. E aonde podemos encontrar Jesus? O primeiro lugar em que nos encontramos com Ele é na Eucaristia. Este é o lugar aonde podemos falar, Deus está aqui, Ele está no meio de nós, Ele não nos abandona. Aquele que comunga o corpo de Cristo, aquele que se esforça para estar em comunhão com a Eucaristia, não tem o direito de falar que está sozinho. Uma coisa é o sentimento de estar sozinho, que muitas vezes temos, mesmo rodeado de pessoas, existe muitas vezes dentro de nós um vazio. Mas outra coisa é a certeza de que Ele está conosco. Então, racionalmente falando, nós não podemos falar que estamos sozinhos se recebemos Jesus. Porque assim como Deus está no céu, Ele está presente na Santíssima Eucaristia, Ele está no meio de nós.
Também podemos encontrar Jesus em outros lugares. Encontramos Jesus nas pessoas, sim, é um pouco mais difícil, é um pouco mais desafiador, mas também Jesus está presente em cada uma das pessoas, também nas pessoas difíceis, também nas pessoas que nós não temos um pouco de agrado em estar perto, Ele está também nessas pessoas. Podemos encontrar também Deus, irmãos, nos acontecimentos da nossa vida, e inclusive nos acontecimentos ruins, nas doenças, nos acidentes, nos problemas, nas tentações. Irmãos, quando estamos unidos a Cristo e temos a sua palavra sempre diante de nós, nós encontramos Deus em todas as circunstâncias. Alguém pode pensar: padre, isso não é possível. Como é possível isso? São Paulo, nas suas cartas, constantemente fala dos problemas que ele encontrava nos caminhos. Imaginem só, São Paulo vai pregar o evangelho em Atenas e em outros lugares na Grécia, e ele simplesmente é apedrejado, quase que até a morte. Em muitas das suas viagens, ele fica mar à deriva, o barco afunda e ele tem que ir nadando até as margens. Quantas vezes ele foi perseguido, humilhado, torturado, e mesmo assim São Paulo sempre dava graças a Deus por tudo. E ficava feliz que acontecesse essas coisas, porque ele se lembrava: eu sou filho de Deus, eu sou discípulo de Cristo, o meu mestre passou por tudo isso, porque eu iria receber a glória, enquanto o meu mestre Jesus recebeu as humilhações. Portanto, irmãos, temos que enxergar Deus também nessas questões. Também podemos enxergar Deus na ordem da criação, na ordem do universo, no equilíbrio de todas as leis da natureza. Deus está no meio de nós. E a terceira realidade que o tempo do advento nos leva a pensar, e aqui é muitas vezes o momento que a gente se esquece e se esquiva, é o da segunda vinda de nosso Senhor Jesus. Sempre quando falamos da volta de Cristo, e o tempo do advento, em todos os domingos que participarmos da missa, vamos escutar algo sobre a volta de Jesus. Sempre é um tema que nos leva muitas vezes ao medo. Irmãos, a volta de Jesus não pode gerar medo em nosso coração, pelo contrário, precisa encher o nosso coração de esperança. Não é a primeira vez que eu falo isso, porque, irmãos, só quando Jesus voltar é que enfim tudo será restaurado, tudo será renovado. Em outras palavras, a volta de nosso Senhor Jesus será a melhor coisa que pode acontecer na história. E como nos preparamos para a volta de Jesus? Como o cristão vive? Jesus nos dá algumas pistas. Ele começa hoje no Evangelho dizendo: naquele tempo, a vinda do homem, a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Essa expressão Filho do Homem, sempre que escutamos, se refere sempre a Jesus Cristo. É uma expressão usada para o Messias, para o Salvador. Então Jesus está dizendo o quê? Que quando Ele voltar, a humanidade estará numa situação semelhante nos tempos de Noé. Quem foi Noé? Um grande patriarca da história. Encontramos sua história narrada no livro do Gênesis, no Antigo Testamento. Noé foi escolhido por Deus para construir a arca. As crianças gostam muito da história, né? Dos animaizinhos que subiam na arca. Mas nos esquecemos do motivo pelo qual Deus mandou o terrível dilúvio. E aqui o padre não vai se delongar a respeito se houve o dilúvio ou não. Com certeza houve o dilúvio, mas a questão é:
a Bíblia não faz questão, e que é um problema do nosso mundo moderno. Nós queremos ler a Sagrada Escritura como nós lemos um livro científico. E aí, quando nós não encontramos o rigor científico de um livro, de uma história que deveria ser narrada com detalhes, a gente pensa, isso aqui é uma história apenas, uma metáfora. Não, irmãos, o dilúvio aconteceu mesmo. Do contrário, nosso Senhor Jesus não teria falado: a vinda do homem será como nos tempos de Noé. Jesus começa dizendo, partindo do pressuposto de que de fato aconteceu o dilúvio. Existem alguns cientistas, algumas pessoas que estudaram, e existem sim evidências de que houve sim um dilúvio no mundo. Mas não quero entrar nesse aspecto para não delongar na homilia. Mas, irmãos, o que é importante para nós é entendermos o porquê o dilúvio aconteceu. As pessoas se afastaram de Deus, estavam entregues a todo tipo de pecado. Quais pecados aquele povo estava praticando? Os piores possíveis. São Paulo, na segunda leitura, a partir do versículo 13, diz algumas situações, e aqui ele consegue resumir muito bem a maior parte dos vícios que realmente destroem a humanidade, que destroem as nossas famílias. Peguem o nosso folheto, vamos na segunda leitura de São Paulo. São Paulo está se referindo aos romanos, ao mundo que ele vivia naquele momento, mas os tempos de Noé não eram diferentes. São Paulo começa dizendo, no versículo 13: procedamos honestamente, como em pleno dia. E agora ele vai narrando alguns vícios, alguns pecados. Nada de glutonerias, bebedeiras, nem de orgias sexuais, imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Eram esses pecados que estavam dominando o mundo naquela época. E não foi poucas vezes que Deus, através dos seus profetas, através de sinais, deu a chance para o povo se converter. Então Deus manda o dilúvio, e apenas a família de Noé se salva, e a partir daquela família, novamente a humanidade se multiplica, se reconstrói. E Deus disse que jamais iria mandar um castigo como aquele. E agora Jesus está falando que a vinda do homem será como no tempo de Noé. Quando menos as pessoas esperavam, o céu se abriu e a terra também, e todas as coisas foram inundadas. O que Jesus está dizendo? Que nós precisamos estar vigilantes, precisamos estar preparados, porque nós não sabemos o dia exato que o Senhor vai voltar. Qual é a linha de raciocínio de São Paulo aqui? Como nós não sabemos a hora da volta do Senhor, e como nós somos cristãos e precisamos romper com o mundo, romper com a mentalidade mundana, como deve ser a nossa vida? Precisamos nos despojar das ações das trevas. E aqui é uma dificuldade que o cristão moderno enfrenta, de estar neste mundo. E aqui é de fato um desafio para todos nós, irmãos. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. E com que facilidade deixamos que o mundanismo entre em nossos corações? Com que facilidade deixamos que a nossa família se perca por esses pecados, por esses vícios colocados aqui por São Paulo? Irmãos, se queremos revestir-nos de Jesus Cristo, precisamos antes disso despojarmos da ação das trevas. É um rompimento, irmãos. Precisamos saber perder. Esse é o problema do cristão moderno, ele não quer perder. Ele quer abraçar a Deus, ele quer abraçar a Jesus, quer abraçar o Evangelho, mas quer continuar abraçado com o mundo, quer continuar com as práticas do mundo, quer continuar no pecado, quer continuar nos vícios, porque acha de alguma maneira que é possível viver as duas coisas. E Jesus já nos alertou: não podeis servir a Deus
e é o dinheiro, e aí podemos trocar dinheiro por todos os outros pecados. Não podemos servir a dois senhores, porque nós amaremos a um ou odiaremos a outro. Se o Senhor voltasse, como Ele iria encontrar a sua vida? As pessoas no tempo de Noé viviam as suas vidas, como diz o Evangelho. Casavam-se, davam-se em casamento. Duas mulheres, uma estava moendo lá no moinho, né? Trabalhando na roça. Dois homens estarão trabalhando, um será levado e o outro tirado. Será inesperado, irmãos. Mas se estamos esperando o Senhor, se estamos vigilantes, se estamos lutando para viver a santidade, se estamos lutando para tirar de nossa vida todos esses vícios que pertencem ao mundo, quando o Senhor voltar, poderemos ir com Ele. E feliz o dia de quando o Senhor voltar, e feliz aquele que estiver preparado. Olhe para a sua vida, irmão. Olhe para a sua história. Será que compensa mesmo? Morrer e se sacrificar pelo mundo e pelas coisas que você acha que são importantes? Quando tudo isso vai virar pó, quando tudo isso vai acabar um dia. Este mundo que você se sacrifica, se mata, um dia vai acabar. No que você tem dedicado a sua vida? No que você tem dedicado o seu tempo? Aonde estão as suas energias? Aonde está a sua preocupação? Se o Senhor voltar e te encontrar fazendo exatamente o que você deveria fazer, se Ele te encontrar trabalhando e era a vontade de Deus que você estivesse trabalhando, se Ele te encontrar sendo honesto nas suas relações com as pessoas, se Ele te encontrar vivendo a castidade, se Ele te encontrar fazendo bem, se Ele te encontrar lutando contra o pecado, se Ele te encontrar rezando, se é o momento de rezar, se Ele te encontrar estudando, se é o momento de estudar, se Ele te encontrar descansando, se era o momento de descansar, feliz aquele que Deus encontrar assim. Mas ai daquele quando o Senhor encontrar, estiver nas glutonerias. Essa palavra resume aqueles que vivem em prol do prazer, da comida, da bebida, das bebedeiras. Infeliz daquele que se encontrar nas orgias sexuais, vivendo todo tipo de pecado da carne, imoralidades. Infeliz daquele que estiver guardando rancor, ódio no coração, vivendo rivalidades. Busquemos o Senhor enquanto é tempo. Busquemos o Senhor enquanto Ele se deixa ser encontrado. É hoje o dia da salvação. Por isso, repito mais uma vez a palavra de Deus. Já é hora de despertar. Em outra passagem, Deus nos diz: desperta-te, levanta-te dos mortos. É Cristo que te chama, Ele te ilumina. Levanta dos mortos. Cristo te chama à vida. Ele te espera para te dar o perdão. Ele te espera para te mostrar o caminho da salvação. Estamos no tempo da misericórdia. Estamos no tempo da bondade de Deus. Quando Ele vier novamente, não terá mais misericórdia, mas a justiça será plenamente realizada. Mas aquele que buscou aqui, neste tempo, a misericórdia, encontrará também no fim da vida a misericórdia do Senhor.